Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Marketing Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu vou começar a nossa live de hoje com o tema. Não é, olha só, não é porque existe formas de captar recursos que sua ONG vai captar recursos. É isso aí, pessoal. Por que eu vim com essa live, com esse tema de hoje? Gente, é muito importante a gente entender aqui que existem várias formas de captar recursos, ok? A gente não precisa ficar preso apenas numa fonte de recursos. Eu não preciso ficar só pensando que eu vou captar somente de empresas. Eu não preciso só ficar pensando que eu vou captar somente do governo. Eu não preciso ficar pensando que eu vou captar somente de pessoas, tá? Então, quero dizer para vocês aqui que existem diversas formas, tá? E que a gente não pode ficar dependendo unicamente de uma fonte de recursos. A gente pode ir para diversas fontes de recursos, a gente pode captar de várias formas. E essa é a questão. Não é porque existem várias formas de captação de recursos que você vai conseguir captar na sua ONG. Essa é a realidade. E aí a questão é, por que estou falando isso? Gente, muitas pessoas entram em contato comigo e perguntam para mim, tiram dúvidas em relação a uma determinada fonte de recursos. Débora, eu estou tentando captar de editais. E aí agora eu já consegui, só que eu tenho que fazer determinadas coisas. Como que eu dou continuidade nisso? Débora, eu consegui captar de lei de incentivo. E agora como que eu consigo realmente captar esse dinheiro? Débora, eu consegui dar o primeiro passo com uma lei, com uma emenda parlamentar. E agora, como eu faço para continuar? E essa é a questão. Toda vez que a gente pensa em captar recursos, a gente vai na ideia de eu preciso do dinheiro. Eu quero o dinheiro. Eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a água, eu preciso pagar os meus funcionários. E acontece o que acontece normalmente. A gente não consegue captar. Ou muitas das vezes a gente consegue dar o primeiro passo e a gente não consegue finalizar essa fonte de recurso e acontece o quê? A gente não capta o recurso em si. Então, a gente tem que pensar muitas vezes, ou nem pensar, a gente tem que ter noção de que não é porque está ali disponível que eu vou conseguir captar aquele recurso. E não estou dizendo que você não possa captar aquele recurso. Todos nós podemos captar todos os recursos. A questão é se eu, organização, se eu, presidente, se eu, voluntário, se eu, captador, não importa quem seja, mas que a pessoa responsável, ela consiga captar realmente recurso, tá? E aí vem a questão. Eu sempre falo para vocês que eu caí no mundo paralelo, né, no mundo das ONGs, assim, sem ter muita noção do que estava acontecendo. E aí, para aqueles que não me conhecem, eu sempre tive no mundo, tá? Do social, mas sempre com um olhar paternalista, sempre com um olhar assistencialista por causa da relação da igreja. E até mesmo da questão escolar, que eu participei da caixa escolar da escola, porque eu nunca tive muita situação, então eu participei da caixa escolar, mas sempre no olhar de, coitadinha, ele precisa de um livro, coitadinha, ele precisa de uma cesta básica, mas sempre aquele olhar do assistencialista, mas tipo, ele precisa para ele dar continuidade nos estudos, continuidade para ele se esforçar. Porém, todavia, quando a gente fala de projeto social, a gente tem que parar com esse olhar assistencialista e realmente olhar naquele contexto de que, se ele precisa, ele vai se esforçar, a gente vai dar ferramentas para que ele chegue aonde ele quer chegar, tá? E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Que quando eu caí dentro do projeto social, eu não entendia sobre projeto social. Eu fui lá como recepcionista simplesmente para ganhar o meu salário. E aí aconteceu o quê? Eu já tinha um determinado conhecimento, eu mostrei serviço e eu virei gerente administrativa. E aí que o negócio começou a meio que pesar para o meu lado, porque eu não conhecia realmente esse mundo do terceiro setor, de certificações, eu não entendi essa questão realmente de impacto social, eu não sabia sobre indicadores, porque quando você trabalha numa empresa, a empresa não quer saber sobre indicadores, ainda mais com um determinado cargo que você está fazendo. Ela quer saber se você está batendo sua meta, pronto, acabou. Ela quer saber se você está conseguindo número de alunos, se ela está conseguindo fazer ligações, e isso que bastava para mim. E aí a questão é, quando eu entrei nesse mundo, eu comecei a entender sobre captação de recursos, porque eu precisava captar recurso para o projeto qual eu trabalhava. Então, eu tive que captar de empresas, eu tive que participar de editais. E isso que eu estou falando para vocês é porque para eu chegar onde eu estou aqui hoje, ensinando a vocês, mostrando o que eu sei e levando para que vocês possam aprender tudo com mais facilidade, o que eu sei, e que vocês possam aplicar
dentro da organização de vocês, é porque demanda tempo, demanda conhecimento. E é o que eu estou falando aqui. Não é porque vocês querem ter uma emenda parlamentar que vocês vão ter uma emenda parlamentar. Não é porque eu consegui a lei de incentivo que você vai conseguir o dinheiro da lei de incentivo. Tudo, gente, é um passo. E essa é a questão. Não adianta você falar que você quer se você não sabe o que você está fazendo. Porque, assim, é aquela esperança, pô, eu conseguir passar lá na lei de incentivo. Você conseguiu ser aprovada para ir atrás do dinheiro. Ele não vai te dar o dinheiro. Ele só te deu a liberação de que organização aqui, vamos lá, a Lei da Cultura, Ministério da Cultura, aprovo o projeto X para que ele corra atrás de conseguir 2 milhões, 200 mil, 500 mil, não importa quanto vale, né, o teu projeto. Mas a questão é, ele falou para você o quê? Ministério da Cultura, estou aqui carimbando esse projeto, dizendo que ele está apto, tá? Ele está apto a captar esse recurso, o qual viria para o governo, não vai vir para a gente, o governo, mas eu, do Ministério da Cultura, aqui, estou dizendo para você que ele vai poder captar de empresas. E essa é a ideia. Entendeu a ideia que eu estou falando para vocês aqui? E aí a pessoa fala assim, opa, eu nem sabia. Eu achava que ele estava liberando os 2 milhões, ele estava liberando os 400 mil, meio milhão, e eu só ia lá, eu ia conseguir fazer o projeto. Não é assim, gente. E essa é a questão aqui, ó. Não é porque você quer captar, não é porque você deu o primeiro passo que você vai captar. E essa é a questão. Eu já passei por vários projetos, várias organizações, de que a pessoa conseguiu e chegou lá, nadou e morreu na praia porque não conseguiu recurso. Porque você tem prazos. Você não vai falar, ele conseguiu, ele vai ter 10 anos para conseguir captar esse recurso. Não. Ele conseguiu esse recurso aqui, ele vai lá em qualquer empresa e vai captar. Também não. Não é assim, gente. Precisa de conhecimento. Precisa realmente você entender o que você está fazendo. Porque é aquela questão, o primeiro passo já foi dado. Mas os demais passos? A gente começa a ter aquela esperança. Nossa, fui aprovado. Ai, meu Deus, glória! Agora a gente vai conseguir aquele 500 mil que a gente queria. E aí você chega na hora, não sabe como captar. Não capta. Aí você nada e morre na praia. Mas, na verdade, você nem nadou. Você simplesmente viu que tinha lá, pegou um jacaré, sabe? Quando a gente mergulha, que a gente vai, a onda vem, você vira e vai até a areia. Tu pegou aquele jacarezinho ali, tu foi junto com a maré. Você não sabe nadar, você sabe muito mal se salvar. É o que acontece quando a gente vai fazer essa captação. E não somente dessa captação que eu estou falando aqui, de lei de incentivo, mas também de editais. Eu estava num projeto que a pessoa falou assim, Débora, eu passei a primeira fase. A gente passou na primeira fase, a primeira fase foi beleza, agora a gente vai ter que fazer a apresentação do projeto. Eu falei, pô, legal, vamos fazer a apresentação do projeto, o que é? A gente vai fazer um portfólio. Mas eu não sei nem o que é um portfólio. Eu falei, como é que é? Não, você vai ensinar a gente a fazer um portfólio. Tá bom. Dê todas as informações aí do portfólio aqui, e eu comecei a falar que eu precisava. Não, a gente nunca fez isso, também nunca fez aquilo, a gente também não tem isso aí, também não tem aquilo ali. Eu falei, o que você vai fazer no portfólio se você não fez nada ainda? O que você vai mostrar para a pessoa que o teu projeto realmente precisa ganhar esse recurso e você nunca fez nada? Precisava fazer alguma coisa? Precisava! Então, assim, passou no edital, fez um projeto maravilhoso, escreveu um projeto lindo, porém, no portfólio de dizer, falando, né, olha, eu quero mostrar o meu trabalho como organização. Não tinha organização. Não, é o nosso primeiro projeto. Tá, mas o que você já fez na organização? A gente nem organização tem. A gente vai começar agora através deste edital. Eu falei, como assim vocês vão começar agora através desse edital? Não tinha uma documentação toda para apresentar? Tinha. Então vocês apresentaram o quê? A documentação. Tá. Mas vocês não leram o edital que precisava mostrar um portfólio, que a organização tinha que existir, que a organização precisava ter feito alguma coisa? Não, a gente viu. Só que aí a gente pensou errado.
Ah, mas a gente estava querendo um recurso para dar iniciativa no projeto. Mas lá no edital estava dizendo que o projeto já tinha que existir. Não era assim, ah, mas tinha que ter 3 anos de CNPJ, a gente tem 3 anos de CNPJ, tá legal. Mas não é porque tem 3 anos de CNPJ que você vai fazer um edital, vai participar desse edital, se você não tem nada, todo o resto não existe. Ah, mas aí vai que. Gente, não é que vai que você está fazendo uma coisa que é errada. Sabe por que é errado? Porque você está gastando tempo de pessoas que estão lá olhando, que são as pessoas que estão, as pessoas estão examinando, né, todas as propostas, eles estão lendo, eles estão descartando as propostas que não tem nada a ver. A sua proposta entrou tirando vaga de uma outra organização, o que significa que, possivelmente, quando você apresentar seu portfólio que não tem nada, porque vocês nunca fizeram nada, ele vai ter que excluir vocês, vai atrás de uma outra organização, vai demandar mais um trabalho. Sim, pode ter sido, a gente vai botar aqui mais 5 organizações aqui na fila de espera, caso aconteça alguma coisa no decorrer do processo, vai. Isso eles sempre fazem, eles vão botar lá uma listinha de espera, porque sempre sai gente no decorrer das outras etapas. Mas olha só, você está gastando tempo das pessoas lá e o seu tempo. E eu não estou falando de gastar seu tempo no sentido de, tá gastando tempo, porque. Não, tá gastando tempo no sentido de esperança sua. Porque você está na expectativa de conseguir um recurso e você sabe que esse recurso não vai para você. Porque em sã consciência, lá no edital, lá no regulamento, ele já tinha falado determinadas coisas, já tinha dado critérios. Mas você, na ideia de querer captar o recurso, pensando financeiramente, você falou, não importa, vai que cola, vai que eu consiga captar esse recurso, vai que... E essa é a questão, gente. E nesse vai que, você está fazendo o quê? Você está se queimando. Eu falo isso para as pessoas falam assim para mim, Débora, não tem esse negócio de se queimar, não. Isso é besteira. Tem, gente. Muitas das vezes, as bancas que estão examinando praticamente são as mesmas pessoas. Pessoas já estão tão acostumadas a examinar que já tem nome certo. Fulaninho é muito bom examinador. Vou contratar ele aqui para minha banca também. Pô, fulaninho. Já tem essas coisas. E aí, você fica nessa ideia de, preciso de dinheiro, vamos tentar qualquer coisa, vamos embora. Cara, tu tem o azar, tá? Tu tem o azar daquela pessoa que já te viu há 2 anos atrás, já conhece o nome da instituição, já sabe quem é, porque acha que não, mas a gente já se conhece. Eu fui numa vez, aí só para a gente cortar aqui e vir para outro assunto, eu fui numa vez num curso, numa capacitação, cheguei lá, e Débora, eu vejo seu Instagram, você é muito boa em tal coisa, eu já consegui fazer. Gente, eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. E a pessoa já me conhecia. Aí tu vai falar assim, Débora, mas você está nas redes sociais, você fala sobre isso, tudo bem. E é legal eu saber que tem uma pessoa que está me vendo nas redes sociais e que também está indo nos cursos onde eu vou, onde eu estou fazendo palestra, onde eu estou indo lá para a capacitação eu mesma aprender um pouquinho mais. Então, essa ideia que eu falo para vocês aqui é a mesma coisa quando você vai fazer um edital, você participa de edital, você escreve qualquer coisa e uma pessoa que já te conhece te olha e fala, essa daqui já vê. Só está querendo ganhar dinheiro. Ela escreve qualquer coisa, faz um projeto maneiro, porque sabe escrever projeto, só que chega na hora, não consegue prestar conta, eles não conseguem passar para a segunda fase porque não tem documentação, eles não conseguem fazer tal coisa porque o projeto, na verdade, nunca foi feito. A pessoa conhece. E aí acontece o quê? Você fica naquela ideia. Somente grandes organizações conseguem recurso. Sempre são aquelas organizações já nomeadas, aquelas já com QI. Mas não é verdade, gente. Não é verdade. Você só não passa porque você não está preparado. Você só não passa porque você não cumpriu os critérios. Você só não passa, que bom que tu não passou, porque você não vai conseguir dar continuidade nisso e fica pior para você. Não é porque fulaninho é maior, não é porque fulaninho tem conhecimento, não é. Pode até ser, em alguns casos, mas muitos dos casos, aquelas organizações que estão fazendo, já participaram de 1, 2, já ganharam 3, 4 editais, já ganharam o mesmo edital 2 vezes, é porque aquela instituição é conhecida pelo bom trabalho, pela boa prestação de contas, pela boa influência. E você? Você não tem nada. Você não tem credibilidade, você não tem conhecimento, você não tem transformação, você não tem indicadores, você não tem impacto.
Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar no nível de todo mundo. Eu não estou falando que você tem que ser igual a todo mundo. Eu estou falando que você tem que estar no nível dos critérios, no nível de excelência, no nível de bom trabalho, de eficácia, igual a todo mundo. Você é uma organização, fulaninha é outra, beltraninha é outra, todos nós somos diferentes. Mas a questão de quando a gente vai atrás de um recurso, a gente tem que estar com o conhecimento igualzinho. Eu lembro que em 2017, eu sempre fiz vários cursos, tá, gente, de capacitação para o terceiro setor, porque eu sempre, já que eu estou nesta área e trabalhando dentro de uma organização, eu sempre quis fazer meu trabalho com a melhor excelência possível, porque eu sempre pensei no sentido que, se eu estou nesse cargo, eu tenho que ser a melhor, porque eu tenho que fazer o melhor. E esse fazer o melhor, mesmo que as pessoas não me vejam como boa pessoa, mesmo que as pessoas não me batam palma para mim, mesmo que as pessoas não falem que eu sou boa, mas para mim, eu, Débora, eu tenho que ser a melhor para mim. E no momento que eu vejo, que eu estou vendo, estou transformando, no momento que eu estou fazendo a diferença aonde eu estou feliz. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que na hora que eu ia captar recurso, eu ia atrás, eu estudava, eu consegui um recurso talvez não tão bom, mas eu consegui um pouco para oferecer para a minha organização. E a minha organização falou que eu trabalhava, e todas as organizações hoje a qual eu trabalho fazem parte de mim, porque eu estou levando conhecimento, eu estou adquirindo conhecimento através delas, eu estou fazendo o quê? Eu estou fortalecendo essas organizações, então eu faço parte dessas organizações, mesmo não diretamente, tá? No sentido de estar trabalhando com elas, de ter sido fundadora, nada disso, mas eu estou dando o meu conhecimento, eu estou agregando alguma coisa fazendo essa transformação. Então eu faço parte dessa organização. Eu não sou fundadora, eu não sou presidente, eu não sou nada, mas eu sou também transformadora, tá? Eu sou transformadora, eu sou isso que eu falo para as pessoas. Você tem que ter os investidores da transformação. E quando eu faço parte dentro de um projeto, eu sou investidora da transformação, porque eu quero transformar o mundo. E se você está dentro de um projeto, você é um investidor da transformação. Entendeu a ideia? E quando eu falo isso para você, é que você tem que entender o que você está fazendo. Não basta querer captar recurso. Não basta achar que o teu projeto é bom. Não basta isso. E aí, essa questão. Em 2017, eu estava fazendo um curso do MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E quando eu entrei para fazer esse curso, gente, era um blá, 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 era um tal que era injustiça, de que o marco regulatório era absurdo, estava dividindo as organizações. E aí eu falei, caraca, que sacanagem, né? Pô, a gente já tá difícil, as pequenas organizações já se dão mal direto, somente as grandes organizações, somente com o título de OCIP, de OSC, de OCIP, de OS consegue. Eu, caraca! E aí aquela coisa, falando aquilo que eu não tinha conhecimento. E aí, eu revoltada lá também, junto com o pessoal. E aí começou a palestra, né? A menina começou a falar lá, palestrante. E ela mostrou uma coisa que eu não tinha entendido, porque eu não entendia também direito sobre a Lei 13.019, né? Que era o Miroski. Que é o Miroski, na verdade. Ela explicando que, na verdade, o Miroski ele veio para igualar todo mundo. Não importa se você tenha o título, tá? De OCIP, se você tem o título de OS, não importa. A questão é que você tem que ser uma OSC. Você tem que ser uma OSC que é o quê? Quem são as OSCs? Associações sem fins lucrativos, as fundações e as cooperativas. Então, ele classificou ali, ó, é isso aqui, são esses três aqui. As OSCs são essas três, essas três. As organizações da sociedade civil são as instituições sem fins lucrativos, tá? As associações sem fins lucrativos, aí ele especifica lá, as fundações e as cooperativas. E aí aquela questão das fundações que bota lá a parte religiosa também, as igrejas, né? Então, assim, quando você olha isso, você fala, opa, o que você está falando aí? E isso, gente, não era só isso. Você tinha que ler também toda a lei para entender, para você começar a entender que tinha tempo de CNPJ, mas ele estava dizendo o quê? Que está todo mundo no mesmo pacote. Não é porque você tem título que você vai fazer parte, não é porque você tem lá inscrita no conselho que você vai fazer parte, não é nada disso. É todo mundo aqui, ó, esse bolo aqui, ó. E se na hora que eu for fazer o chamamento público, que aí a gente está falando sobre parceria, né, com a administração pública, que é a lei, né, é essa, né? Então, assim, e aí o que aconteceu? Como ela virou nossa lei específica do terceiro setor,
Todas as outras organizações que eu falo, se você vai fazer parceria com empresa, elas pegam a Lei 13.019 como um fundamento para fazer parceria. Entendeu a ideia? E aí é mais virado para a administração pública. E a questão foi, todo mundo passou a ser uma coisa só. Não importava o tempo de existência, se está 20, 30, 40, 50 anos. Não. Eu, com 3 anos, eu posso fazer um trabalho tão bom como a de 50 anos. Mas a questão é, eu tinha que ter documentação e eu tinha que mostrar realmente se eu sou capacitada para isso. Então, eu tendo 3 aninhos ali, tá? Eu consigo participar, mas eu tenho que mostrar se eu sou capacitada, se as minhas documentações estão em dia. E eu faço parceria. Agora somos iguais. E aí eu falei, pô, legal, foi uma lei maneira. Não é uma lei que está fazendo a gente ficar diferente, não é uma lei errada, mas é uma lei boa. Mas até hoje as pessoas ainda reclamam disso. Ah, mas aí tem que ter tal, tem que ter tal. Gente, lei, assim como os editais falam, eu quero ter 2 anos, eu quero que as organizações tenham 3 anos. Ah, mas eu só tenho 1 ano, não vou poder participar? E eu falo muito isso para vocês e vou repetir porque eu falo. Gente, 1 ano é uma experiência. 1 ano você nem tem o teu balanço patrimonial ou balanço social, entendeu? Você não tem. Em 1 ano você não consegue, você ainda está começando a entender o que é o mundo do projeto do terceiro setor. E mesmo que você fale assim, Débora, mas eu tô legalizada, fez 1 ano agora, mas eu tenho 5 anos o projeto social. Aí eu vou falar para você, pô, legal, mas a diferença dos 5 anos, dos 4 anos que você não estava legalizada, é muito diferente do seu 1 ano legalizada. Porque você passou a ter satisfação para alguém. Ah, mas eu falava com as pessoas que doavam recurso para mim. E, na verdade, você agora, sendo legalizado ou não, você não dá nem satisfação para ninguém. Mas a questão é, no momento que você está legalizado, você tem que prestar conta lá para o nosso querido Leão, para o fisco. Você tem que prestar conta para o fisco, você tem que prestar conta para o Leão. Ah, mas eu não tenho funcionário, eu não contratei ninguém. Tá, você pode não ter funcionários, mas e as outras coisas? E o recurso que está rodando aí? E as empresas que você fez parceria? E os editais que estavam lá 1 ano de CNPJ que você conseguiu recurso? Aonde vai esse dinheiro? Isso é a questão que eu estou falando para vocês. E aí, normalmente, a pessoa fica, mas, gente, 1 ano é qualquer empresa. Você ainda está se conhecendo. Por isso que quando eu falo para as pessoas para dar uma olhada no segundo setor, que são as empresas. Olha as empresas, o que está acontecendo com as empresas. As empresas, eles falam o quê? 1 ano é para você entender o que está acontecendo. 1 ano você não tem nem lucro nenhum. Você está pagando as suas contas. Você está pagando o almoço, vendendo almoço para pagar a janta. Empresas, tá? Estou falando empresas. Empresas que eu estou dizendo para você é que gera lucro. Se você hoje é um empreendedor, você vai ver o quanto você está gastando para você entrar no mercado realmente. Ah, eu vou abrir uma lojinha para vender sapato, eu vou abrir uma lanchonete. Você vai ver o quanto que você trabalha para praticamente você não ver retorno nenhum financeiro. Mas o quê? Você está se colocando no mercado. Em 1 ano, você está ali, vai terminar o ano do 0 a 0. Mas aí você vai ver o quanto você cresceu. No segundo ano, aí você já começa a entender os erros que você viu no primeiro ano, que você cometeu no primeiro ano. Você vai começar a ver o que está acontecendo, porque você ainda estava ali novo. E eu estou falando isso de legalização, porque a legalização ela traz outras responsabilidades. E aí, quando você faz 2 anos, fica mais fácil de você participar dos editais. Porque o cara fala, pô, o cara já tem um balanço social, um balanço patrimonial, ele já sabe o que é uma nota explicativa, ele já sabe o que é tal coisa, ele já sabe o que é uma DRE, ele já sabe como ele está movimentando o recurso dentro do projeto. Só que a gente não sabe nada disso, na verdade. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos de projeto legalizado, só que a nossa falta de conhecimento faz com que a gente não saiba nem o que a gente está fazendo direito. Semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo e ela falou assim, Débora, eu quero participar de um edital. Aí me mandou o edital. Aí eu fui ler o edital, pô, ok. E aí as documentações necessárias. E aí, o que estava na documentação necessária? Balanço patrimonial. Aí eu falei assim, pô, balanço patrimonial, notas explicativas, informações, não sei de que lá, DRE. Aí eu falei, cara, vocês têm? Aí eu perguntei, vocês têm documentação aqui que vocês estão pedindo? Ah, nosso balanço patrimonial está zerado. Eu falei, como assim o balanço patrimonial de vocês estão zerado? Não, a gente não teve recurso nenhum durante o ano passado, o ano de 2023. Eu falei, como assim você não teve recurso no ano de 2023?
Como que uma instituição, tá, que tem um espaço físico, que tem computadores, que ensina inglês e espanhol, tá? Inglês, espanhol e francês. Tem uma rotatividade, tá, muito grande de profissionais, então, assim, profissionais em parceria com outra organização, que voluntário, então 3 meses vem um voluntário, depois fica mais 3 meses o outro. Tem quase 100 crianças, 100 beneficiários, né, aprendendo, onde serve lanchinho para essas crianças. Eu falei, como que você faz tudo isso e você não tem R$1? Como que o balanço patrimonial de vocês está zerado? Como que tem? Cadê o material escolar que eles ganham livro, ganham apostila, tem todo um trabalho, todo mundo tem uniforme. Da onde sai esse dinheiro? Ah, é tudo doação. Pô, legal, tudo doação. Legal, tudo bem, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, tudo que seja doação, gente, entrou, gente. Então, não tem como você ficar 1 ano, 12 meses, com uma sede, sem luz, sem água, sem aluguel. E mesmo que você fale para mim assim, Débora, mas o espaço é cedido, você tem que falar isso. Lá no seu balanço patrimonial, você tem que botar lá, nas notas explicativas, espaço cedido, luz, água, tudo do local que é cedido. A gente não paga nada dessas contas. Porque aí o cara vai entender, pô, o negócio funciona, mas eles não pagam. Como o projeto que eu trabalhei, eles trabalhavam no hospital, eles não pagavam nem luz, nem água, nem nada, porque é do hospital mesmo, a sala estava lá, vaga, eles entraram no hospital, fazem todas as atividades deles dentro do hospital. A alimentação são os próprios beneficiários que trazem cafezinho, essas coisas assim, deixa lá. Mas assim, tem que comprar equipamento. Então, o dinheiro que para comprar essas coisas vai entrando e a gente tem que falar. Entrou dinheiro tal, vamos botar aqui que não teve cafezinho, ninguém deu cafezinho, a gente comprou os cafezinhos, comprou uma máquina de café para fazer o cafezinho para a galera. Tá acontecendo, tá entrando dinheiro e tá saindo dinheiro. Entendeu a ideia? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falei, cara, como que você quer conseguir 150 mil reais para 1 ano de projeto, ok? Se você no ano passado não gastou nada. Qual é a pessoa em sã consciência vai te dar 150 mil se você consegue fazer um projeto de graça? Fala para mim. Não vou. Eu não vou te dar 150 mil se o teu projeto é feito de graça, 0,800. Você está fazendo um projeto atendendo 100 pessoas de graça. Você não gasta nada. Para que eu, empresa, vou te dar 150 mil? Não vou te dar. Além de que não querer te dar, tudo isso aqui que eu tenho aqui de documentação que eu estou pedindo, que é um dos critérios, você está me dando mal e porcamente, dizendo tudo o quê? Não, tá legal, não tá legal, não tá legal. Cara, mas eu não sei se tá não legal, se tá bom ou tá ruim, porque eu não tenho informação suas. As suas informações todas são zeradas. E aí a questão, se está tudo zerado financeiramente, será que você vai me conseguir me dar resultados concretos? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E essa é a pergunta que eu faço para você. Não é porque existe, não é nem pergunta, essa é uma afirmação que eu faço para você. Não é porque existem várias formas de captar recurso que você vai captar dela. Porque precisa, gente, de conhecimento. E como eu digo, conhecimento é poder. Se você sabe o que você faz, no sentido de você sabe o que você faz dentro do seu projeto, se você sabe quanto você gasta no seu projeto, se você sabe como que você tem que sensibilizar as pessoas, se você sabe o que as pessoas querem do projeto social, se você sabe falar sobre o seu impacto, sobre os seus resultados, sobre os seus gastos, sobre os seus ganhos, faz toda a diferença na sua captação de recursos. Vai fazer diferença se você vai conseguir maiores recursos. Mas, ao mesmo tempo, não é só querer maiores recursos, é saber como você vai captar desses recursos. Como eu disse, não é porque você foi aprovado na lei de incentivo que você vai ter o dinheiro da lei de incentivo. Não é assim, gente. Se fosse assim, ia ser muito fácil. Mas não é assim. Você passou, você recebeu uma autorização para conseguir o recurso, para ir atrás do recurso. Só isso. Você não vai conseguir o recurso. Então, a questão é, você sabe ir atrás desse recurso? Porque você pode ir diretamente numa empresa ou você pode participar de editais. Simples assim. E, ao mesmo tempo, esse simples assim, não estou dizendo que você vai participar, vai ganhar realmente aquele edital e se aquela empresa que você for atrás vai te dar o recurso. Então, assim, não é fácil, gente. Não é fácil. E, na verdade, não é que seja fácil ou difícil. A questão é conhecimento. Se você tem conhecimento, fica tudo mais fácil.
Se você não tem conhecimento, fica tudo mais difícil. E aí a questão, quem tem conhecimento vai longe. E eu não digo conhecimento de conhecer a pessoa certa que vai te indicar, mas conhecimento no que se deve fazer corretamente. Porque muitas das vezes essas indicações malucas aí que a gente tem, é umas indicações assim, não, eu consigo te ajudar, mas vai ter que rolar uma graninha aqui. E aí eu falo para você, depende, se você conseguiu e você contratou uma empresa, pô, show de bola. É assim que acontece. É assim que acontece. Muitas das vezes, ó, eu passei, consegui o recurso, estou aprovada na lei de incentivo, tem lá uma empresa X que vende esse serviço, de agora eu vou conseguir o recurso para você efetuar realmente esse projeto aqui. E eu vou pedir 10%. Acabou. E isso não está errado, tá, gente? O cara está vendendo o serviço dele. O cara está vendendo o serviço dele. Se você quer captar esse recurso, você vai falar, ok, vou pagar 10% em cima desse valor total que eu tenho aqui, porque pelo menos eu vou conseguir dar iniciativa, né? Não é nem continuidade, é dar iniciativa. Começar o meu projeto, porque na verdade você não tem nada, você só tem só uma aprovação que você pode ir atrás do dinheiro. E essa é a questão, se o cara vai lá, começa a fazer a questão. A outra questão é que você às vezes não precisa nem pagar os 10% se você sabe o caminho correto, se você sabe o que deve ser feito. E essa é a questão aqui. Por isso que eu falo com as pessoas, não é só querer, é saber fazer as coisas da forma correta. E quando eu falo para os meus alunos aqui, eu falo isso, gente. Você acha que são o quê? 1 ano, 2 anos? Não, gente. É mais de 3 anos nas costas, entendendo, aprendendo, criando novas estratégias mais simples, mais rápidas, para que vocês possam fazer o negócio acontecer. A coisa não acontece do dia para a noite. A gente vai criando. Isso é muito importante. A gente vai criando, é como se fosse uma plantinha. Muita gente chega aqui para mim e fala, ah, Débora, tá tudo muito difícil. Tá tudo muito difícil? Vamos começar a ser jardineiro. Essa é a ideia. Eu estou aqui para criar jardineiros. Jardineiro no sentido não só na captação, mas na transformação. Eu estou criando flores com vocês. E a captação é isso. Se você quer regar, se você quer fazer que a tua captação dê certo, se você quer fazer com que o teu projeto tenha mais para fazer um verdadeiro impacto social, porque o verdadeiro impacto social não é simplesmente fazer, é saber o que você está fazendo. É realmente saber que o projeto está minimizando aquele problema social qual foi que você criou o teu projeto. Então, essa é a questão. Se você quer ser um jardineiro, não uma praga, você vem falar comigo. Você vem ser um jardineiro ou uma jardineira. A gente vai começar o quê? Ver a terra, arar, ver se é uma terra boa. Se não for boa, a gente vai botar os nutrientes corretos, vai pegar nossa sementinha, colocar nossa sementinha, vai regar, vai ver se o sol tá bom, vai regar mais um pouquinho, aí vai lá, começou, brotou a nossa sementinha. E a gente começa a fazer o quê? Vamos fazer tudo que tem que ser para daqui a um tempo a gente colher os frutos. Essa é a questão. Venha ser um jardineiro. O jardineiro da transformação. Se você realmente quer ter recurso no seu projeto social, vem para mim. Mas se você quer ser a praga, já são os 500. Então não seja praga. E eu falo não ser praga, é ser essas organizações que fazem as coisas meia boca, essas organizações que fazem um jeitinho brasileiro, essas organizações que vão nas pessoas que vai no QI para eu te dou uma aqui por fora, essas organizações que acham que estão fazendo um trabalho legal, mas na verdade só estão captando e fazendo um negócio acontecer da forma errada que não impacta ninguém. Então venha ser um jardineiro, cara. Venha ser uma jardineira. Deixa de ser praga. Para de ficar lá junto com um bolo de projetos mentirosos, que às vezes consegue captar, mas faz o trabalho meia boca, mas quer pagar a galera toda, quer pagar os funcionários, quer bancar falando que está fazendo trabalho, mas no final das contas o negócio não é nada daquilo que eles falam. E eu conheço gente assim, gente. E por isso que eu falo para você, se você quer ser um projeto bom, se você realmente quer fazer aquele projeto que eu sei que você criou o teu projetinho lá com sacrifício, vendo um problema, não querendo que as pessoas passem porque você já passou aquilo que você já vivenciou, eu sei. Fica tirando dinheiro do seu próprio bolso, aí você faz o quê? Cara, eu não quero isso, eu quero mudar, eu quero transformar. Muitas das vezes você está fazendo isso querendo, mas você está indo no caminho errado. E não estou falando na captação de recurso, eu estou falando na questão de resultado. E aí vem a Débora, te orienta para você fazer as coisas da forma correta. Indo, tendo impacto e captando o recurso da forma correta. Entendeu a ideia, pessoal? Então, é preciso ter conhecimento. É preciso saber o que você está fazendo para não perder tempo. Não perder tempo e não perder dinheiro. Porque muitas das vezes acontece isso.
Você vai atrás de um lugar, já fui aprovada. Paga o cara, paga a empresa também consegue o recurso para você. Depois, muitas das vezes, já aconteceu isso comigo também, que a pessoa conseguiu, passou, a pessoa conseguiu o dinheirinho dela, conseguiu passar no edital, o pessoal, meteu a mula, falou, não, agora sai como você resolve, já conseguiu o dinheiro. Aí chegou no final das contas, a pessoa fala, Débora, vem cá, porque tem que me socorrer, porque eu já gastei o dinheiro, já fiz o que ia acontecer, agora eu prestei conta, o cara mandou voltar o dinheiro todo. Praticamente. Falei, como assim mandaram voltar o dinheiro todo? Porque a gente gastou dinheiro em outras coisas, não conseguimos bater meta, não conseguimos fazer o que a gente falou que tinha que fazer, mas o negócio é que a gente gastou o dinheiro todo. Por que a empresa lá, que eles contrataram para conseguir o recurso, não ficaram com eles até o final e orientou? Não, porque ela fez o que tinha que fazer. E eu não estou dizendo que todo projeto, todas as empresas são assim, não, tá, gente? Mas nesse caso foi assim. Conseguiu o recurso, ganhou o deles e meteu o pé. A instituição teve que fazer tudo sozinho, fez o jeitinho brasileiro de ser. Na hora de prestar conta, não conseguiu prestar conta direito, deu errado, tiveram que devolver, não sabia como devolver, chamaram a bonitinha aqui, a Débora, para resolver um negócio lá que já estava tudo muito complicado. Tivemos que devolver dinheiro? Tivemos que devolver dinheiro, mas não tivemos que devolver o montante que eles queriam receber. Então, gente, preste muita atenção. Não é porque o recurso está aí, não é porque tem várias fontes de recurso que você vai fazer com que essa fonte sirva para o seu projeto, se você não tem conhecimento. Todas servem para o projeto, todas. Mas uma coisa é certa, tem que estar no seu estatuto e você tem que saber como captar. Mais uma vez, se você quer fazer o bem, faça o bem bem feito. E para fazer o bem bem feito, gente, é preciso ter conhecimento, é preciso entender o projeto, é preciso saber o que você está fazendo. E é claro, não é só dinheiro, e sim transformação. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.